Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e abrir para Cantares capítulo 6, versículo 10. O texto diz o seguinte: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Vamos orar? Dá-nos, Senhor, mais uma vez as bênçãos celestiais da graça para a minha vida e para todos quantos vão ouvir a palavra de Deus nesta manhã, em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Queridos irmãos, eu vou introduzir o assunto aqui. Eu lembro a vocês que no domingo passado eu dei o começo desta mensagem. É uma mensagem, às vezes, eu falo isso, irmãos, com tristeza. Nós não gostamos de ver doutrinas para o mal da igreja no Brasil. Nós temos preguiça, irmãos. Nós gostamos de ouvir aquilo que nos fazem flutuar em emoções. É o que acontece hoje, aquele pregador prega bonito. Nós não paramos para pensar. É por isso que está cheio de falsos mestres. Desse jeito que está. Por quê? Nós não examinamos a Bíblia. A Bíblia é um livro de doutrina e prática. A igreja precisa saber da sua posição em Cristo. Vamos supor que tem uma mulher que casou com um homem riquíssimo. E ela era pobre. Mas ela vive lá no canto da casa, triste, acabrunhada, porque ela é pobre e ele é rico. Algo está errado. Ele vai falar para ela: por que você está assim? Você casou comigo. Você também é participante da mesma riqueza que eu tenho. A igreja é a mesma coisa, irmãos. Se nós falarmos isso aqui não serve para nós, falar sobre a igreja perfeita. Quando eu falo igreja, sempre eu lembro os irmãos que eu estou falando no sentido coletivo. Mas, quando tratamos das coisas assim, nós levamos para a prática e é individual. Ali está aquela irmã, ela é crente, ela faz parte da igreja. Eu faço parte da igreja. Então a Bíblia está falando comigo. Então o que é coletivo, na realidade, é prática. Vamos supor que 1000 pessoas ouçam essa mensagem. Eu estou falando coletivamente? Sim, é a igreja. Mas individualmente, eu quero que os irmãos lembrem que é na prática. A igreja é formada por indivíduos crentes. Tem o joio e tem o trigo. Jesus conhece o joio. Tem os verdadeiros crentes e tem os falsos crentes. Ele ainda não ajuntou o trigo. Os irmãos estão entendendo agora? Ele vai ajuntar o trigo um dia, separando o trigo do joio. Ele vai colocar o trigo no seu celeiro e o joio vai ser queimado. Ele não fez isso ainda. Então significa, queridos irmãos, que dentro da igreja tem os falsos e tem os não falsos, tem os crentes verdadeiros e os não verdadeiros. Os que não são crentes, eles são testados. Eu luto aqui, queridos irmãos, aqui na nossa igreja, para termos sinceros crentes. Eu não vou mudar nada aqui. Alguns falam, muda o culto, tira um cantor cristão e coloca as músicas atuais, você vai ter gente. Nunca vai ter isso enquanto eu viver. Eu quero aqui as coisas verdadeiras. Eu vou pregar a palavra de Deus. Quando Deus aprover mandar pessoas, Ele vai mandar. Não tem dificuldades para Ele. Não existe impossibilidades para Deus.
Ele é o Deus do impossível. Então o nosso trabalho aqui consiste em sermos fiéis a Ele. É por isso que eu abri em Cantares aqui, para chamar a atenção. Voltemos para a Bíblia. É cansativo? Eu vou pregar algo que é prolixo, demorado, chateado? Não, a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para a gente com sede, até deitar debaixo da torneira e beber a água. É assim. Então, queridos irmãos, voltemos ao texto. Eu falei para os irmãos que a igreja é representada aqui como a lua, isso eu já falei. Esqueçamos da lua agora. Agora voltemos para o sol, porque no domingo passado eu falei sobre a grandeza do sol. Mas no nosso sistema solar, eu não me interesso por mais estrelas que tem para aí. Tem muitas estrelas que são impressionantemente maiores do que o sol. É de cair, irmãos, ver a grandeza do Senhor na criação, tá? Mas isso não interessa agora. O que eu estou interessado em saber que Cristo é representado aqui pelo sol. E o sol, sendo uma bola de fogo, é perfeito, é puro. O fogo é pureza, irmãos. No fogo não há contaminação. Tá? Você vê uma brasa acesa, é pureza que tem ali. Porque o fogo queima tudo, toda a impureza. A igreja está representada em Cristo. É bom que saibamos disso. Vamos adiante então. Estou apenas lembrando daquilo que eu falei, uma retrospectiva do que eu dei início aqui na semana passada. Eu vou passar rapidamente aqui só para os irmãos lembrarem, tá? Cristo é glorioso em seu ser. Por favor, não olhe a grandeza de Cristo no que Ele fez ou Ele tem por fora. Tá? Como nós olhamos um homem rico, né? Você for na casa de um homem rico, olha a terra dele, olha a casa grandiosa que ele tem, a quantia de recursos que ele tem no banco, olha os carros dele, a quantia de empregados que ele tem. Ele é rico, a glória dele é vista ali. Mas ele é um ser semelhante a mim, semelhante a você. Jesus não. Você quer ver a glória de Cristo? Olha para Ele. Conheça o Senhor. Como você não consegue mirar o sol, tenta mirar o sol meio-dia. Você tira o rosto. Agora imagina aquele que fez o sol. Você não consegue contemplar Cristo, porque Ele é glorioso nele mesmo. Então eu sempre tenho incentivado os irmãos, leiam a Bíblia, leiam, porque quanto mais vocês leem a Bíblia, vocês conhecerão o Senhor. Eu tenho prazer em conhecer a palavra de Deus, porque eu estou conhecendo aquele que eu vou ver um dia, e vou ser igual a Ele. É isso, queridos irmãos, é um incentivo do seu pastor. Muito bem, outro detalhe, queridos irmãos, lembra que Ele é chamado o Rei da Glória. Jesus não foi chamado para entrar lá na glória de Deus e ficar lá observando as coisas. Como as testemunhas de Jeová ensinam, que Ele foi uma criatura, Ele é uma criatura. Não, Ele é o próprio Rei da Glória. Não tem outro Rei. Ele é o Rei da Glória. Se você pudesse entrar no palácio do Senhor agora, você tombaria de ver o Rei da Glória. Quando Tiago fala isso, Tiago era irmão de Jesus, por parte de mamãe. Mas quando ele conheceu o Senhor depois da ressurreição, Tiago encheu de temor, de regozijo em saber que ele não era um mero irmão humano dele, ele era o próprio Senhor da Glória. O Rei da Glória trata aquela presença que ninguém podia olhar para o Senhor.
Quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas e profetas chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Na glória dele, não. Porque ninguém pode ver Jesus, na nossa postura humana aqui, sem cair até morto. Lembra os pais de Sansão? Quando eles viram o anjo do Senhor, eles falaram, nós vamos morrer. Nós estamos vendo Deus. O Senhor os acalmou. Vamos lá. Cristo é perfeito, eu falei sobre isso domingo passado. Perfeito em santidade. Cristo é completamente puro. Estão vendo, irmãos, o que está pregando sobre Jesus hoje? É um Jesus abominável que estão pregando. Um Jesus misturado com o mundo. Olha nos cultos como há mentiras. Jesus é santo. Quando Isaías contemplou o Senhor, ele viu Jesus. Ele fala isso. A Bíblia fala isso. Em João capítulo 12. Isaías quase morreu naquele momento. Ele é santo, santo e santo. Outro detalhe, queridos irmãos, ele é perfeito em justiça. Ele é chamado na Bíblia o justo. Não é um justo, ele é o, não tem outro. O artigo define as coisas. Ele é também, irmãos, um terror para os adversários. Quando você liga a TV e vê aqueles comentários sobre vulcões em erupção, sabe o que é? Sabe o que é isso? Quando vocês vê fogo acendendo, é o Rei da glória em ação. Nada acontece no mundo sem a presença do Senhor. Nada acontece numa cidade se não for o Senhor que está fazendo. Tá? Ele mesmo afirma em Amós: está havendo algum desastre? Está havendo alguma inundação? Está havendo gente morrendo? Sou eu que estou fazendo. Ele assume isto. É para que traga temor sobre nós. Estou vendo essa Covid agora, nós olhamos para o governador, para o presidente. Você sabe que Isaías, quando o povo começava a ver guerra, começava a acionar tudo, defendendo a cidade, colocando trincheiras, coisas para defesa. Falou, ao invés de vocês olharem para cima, vocês estão olhando para isso? Vem lá de cima, não vem daqui. Queridos irmãos, nós estamos lidando com o Rei da Glória. A Bíblia diz que quando ele levanta na sua ira, brasas de fogo se acendem. É o Senhor. Outro detalhe, queridos irmãos, Cristo é inaproximável em seu ser glorioso. Quando ele quis comunicar com os homens, ele manifestou-se como homem, tá? Porque não há possibilidade de ver Deus, não tem jeito. A glória de Cristo é tão tremenda, que o mundo inteiro cairia por terra morto, se visse a presença gloriosa de Jesus. Tá? Só para vocês terem uma noção, eu quero que minha igreja aqui, onde eu pastoreio, não importa a quantia de pessoas que tem, eu quero que tenha temor. Eu não estou atrás de honras, irmãos, de dinheiro, essas coisas não me interessam. Eu quero que vocês conheçam o meu Deus e tenham temor dele. Ele é inaproximável. Ele diz, ninguém pode dar um passo para mim, diante de mim. Até na salvação. Ninguém vai a Cristo por vontade própria, como dizem os arminianos.
eu fiz uma decisão. Não. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Tem que ser assim. Senão ninguém vai. Eu fui a Cristo porque Ele me atraiu. Vocês podem ver isso na Bíblia, está cheio no Novo Testamento. Os chamados. Quem são os crentes? Os chamados. Não fui eu que chamei Jesus, foi Ele que me chamou. Se Ele não me chamasse, o inferno me chamaria logo. É isso, queridos irmãos. Vamos adiante. Agora vamos ligar a igreja em Cristo, tá bom? Como é que o crente está ligado a Jesus? Eu citei a ilustração do casamento, para que os irmãos pudessem entender nessa linguagem. Mas mesmo assim essa linguagem é fraquíssima, tá? A igreja é perfeita em Cristo? É. Isso aqui toma para você, irmão, em santo temor, alegre-se nisso, tá? Milhares de pessoas que frequentam a igreja hoje não sabem disso, estão procurando novidades, estão procurando um pastor que fala coisa bonita que agrada a eles, mas nós estamos lidando aqui com doutrinas, nós tecemos a nossa veste espiritual com esse linho fino e puro que vem da Bíblia. Vamos ligar então? Se você é crente, por favor, e aí você está ligado à igreja, há uma unidade na igreja, tá? Se eu sair daqui e vou lá nos Estados Unidos pregar numa igreja lá, que vou encontrar lá os irmãos em Cristo. Há uma unidade entre eu e eles. Está vendo? Se eu saio daqui, vou lá na Bahia pregar lá na igreja onde eu fui criado, os verdadeiros crentes, eu tenho uma unidade com eles. Não tem problema. Qualquer lugar. Os crentes se aproximam, se unem. Há diferenças, né? Mas a verdade é uma só. Cristo morreu pelos meus pecados. Essa é a confissão que nos une, tá? Não importa se alguém crê na doutrina da eleição ou não. Tem muitos santos que nunca ouviram falar disso, são crentes, tá? São crentes em Cristo. E quando eles ouvem sobre isso, eles se alegram. Vamos então, irmãos, unir? Não sou eu que vou unir a igreja. Cristo já fez. Vamos lá. Em primeiro lugar, lembre bem, Cristo amou sua igreja. Eu falei isso domingo passado. Estou reiterando porque essa é a verdade. Nós sofremos hoje com aquela ideia de que Cristo ama o mundo inteiro. Não é verdade, irmãos. Asseguro-lhes isto com firmeza. Cristo amou a igreja. E ele define bem isso em Efésios. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É por isso que Cristo é trazido em Efésios no capítulo 5, para ilustrar o amor que o marido crente deve ter pela esposa. Tá? Não importa a idade que ela tem, não importa a condição dela, não importa o aspecto físico da igreja, da mulher. O homem crente, ele deve imitar a Cristo em amar sua esposa. Tá? O mundo não entende isto. Cristo não amou um povo que ele não vai salvar. Cristo não amou um povo do qual muitos já estão no inferno. Cristo amou o povo que ele salvou e está salvando. E vai salvar. É o povo que vai habitar com ele no céu. É chamada noiva. Está vendo como ele une todos os crentes e os intitula de noiva? Essa linguagem de noiva, irmãos, não é
a mesma linguagem que nós entendemos. É a linguagem para que eu possa entender. Ah? Ele me amou. Ele me amou. Nós vivemos disto. A igreja também, ela foi escolhida. Falei isso domingo passado e reitero aqui. É o povo escolhido pelo Pai. Inclusive, eu até fiz a diferença para os irmãos entre eleição e predestinação. Eu quero que os irmãos assegurem desta diferença que há. Os eleitos são aqueles que Deus em Cristo, antes da fundação do mundo, os escolheu para ser salvo. Tá? Vai morar no céu. Predestinação foi a forma como Deus fez em Cristo para, vamos dizer assim, atentar para o nosso, vamos dizer, nosso viver diário. Onde eu ia nascer, que sexo eu teria, quais eram os meus pais, que nação eu viria, qual o ano que eu nasceria. Tudo o que acontece na vida do crente diariamente é para o nosso bem. Isso é chamado predestinação. E a meta é para eu ser igual a Cristo, a imagem de Cristo. Tá? Vamos adiante, irmãos. Cristo amou tanto a igreja que ele enfrentou sozinho. Maria não entrou nisto. Paulo também não. Pedro também não. Ele foi sozinho. O brasume da ira de Deus, o Senhor da glória enfrentou sozinho. Ah? Por quê? Cristo amou sua igreja. Outro detalhe aqui, irmãos. Se vocês querem saber o amor de Cristo, leia a Bíblia. Pastor, o senhor está repetindo? Eu estou repetindo aqui, irmãos, porque quando nós lemos a Bíblia, eu tenho essa tendência de passar por cima de coisas importantes. Tá? Mas o alvo de Deus na Bíblia é nos mostrar quem é Jesus. A Bíblia inteira é Cristo. Tá? Por exemplo, quando você abre lá em Êxodo, capítulo, vamos lembrar ali o capítulo 12, quando expõe o cordeiro que foi morto e imolado, o judeu matava aquilo, depois, junto com a família, ele comia aquele cordeiro era assado, tá? E depois ele era aberto todo, e eles participavam da cabeça, assim como a gente pega a cabeça de um peixe, né, assadinho, e vai comer. A família participava da cabeça, dessa parte aqui, e das pernas, representando Cristo, a glória do Cordeiro. Sua cabeça, a maneira como ele humildemente pensava como servo. Aqui as entranhas de compaixão. Os irmãos sabem que esta parte aqui é tão sensível, que Deus colocou essa couraça aqui, ó, chamada costelas, né? Para proteger. Quando eu jogava bola, quando era mais novo, sempre a gente protege aqui para a bola não bater, porque é uma pancada que pode até nos matar. Não é verdade? Mas notem, aqui está representando as afeições, sentimentos que temos. Cristo tem sentimentos, por isso que a Bíblia diz, para nós tomarmos aqueles sentimentos de Cristo, as entranhas de compaixão. É chamado, os judeus chamam a fressura, né, que o sacerdote pega. A fressura vai da língua até, na Bahia nós chamamos bofe, né? Fígado, rins, coração. Minha mãe comprava isso para vender, fazendo sarapatel, não sei se vocês já ouviram falar, né?
sarapatel ela vendia para ajudar os filhos nos estudos, comprando roupa, ajudando meu pai. Então, queridos irmãos, vamos pensar nisso aqui. E as pernas, obediência. Tudo é Jesus na Bíblia. Tudo. Eu estou falando aqui apenas uma introduçãozinha, né? Que vocês precisam ouvir. Então vamos lá, irmãos. A conquista de Cristo para a igreja. Como foi que ele conquistou? Em primeiro lugar, ele cumpriu perfeitamente a lei. Perfeitamente. A lei, irmãos, cuidado com aquele sistema de ensino que quer trazer a lei para nós. Não tem nada a ver. Tá? A lei foi cumprida em Cristo, perfeitamente. Foi tão cumprida que a Bíblia diz que o véu do templo em Jerusalém foi rasgado de cima para baixo. De tal maneira que se o templo em Jerusalém tivesse até hoje, você podia entrar, você não morreria. Tá? Cristo rasgou na morte dele. Ele cumpriu a lei. Tá? De sorte tal que não há maldição para o crente. Eu já vi isso demais pelo Facebook. Cristo quer tirar a maldição de você, tá? Cristo quer apagar todas as maldições que tem no seu caminho. Escute, não há maldição para crente. Foi tirada essa maldição na cruz. A maldição existe para quem não é crente, tá? Ele está debaixo das maldições da lei. Tem que correr de lá e correr para Cristo, se quiser escapar. Porque as maldições da lei são gritos da lei do Monte Sinai. Maldito, maldito. Correr para Cristo, para escapar. É pelo sangue que acontece isso. Também, ele venceu toda a oposição dos inimigos. Não tem um inimigo no mundo que Jesus não venceu. Você pensa no diabo, nos demônios, na morte, no inferno. Pensa nos inimigos humanos. Jesus tem inimigos entre os homens? Todo aquele que está no pecado é inimigo. Tá, irmãos? Está vivendo no pecado? Não quer obediência a Cristo? É inimigo. Tá bom? Não importa se veio na igreja ou se não veio. Se está vivendo em seus pecados, é um inimigo. Pronto. E é perigoso morrer como inimigo. A única forma de escapar da inimizade contra Deus é buscando em Jesus a reconciliação. Não tem outro jeito, irmãos. Cristo venceu o diabo, venceu, nós vamos falar no próximo domingo vou falar sobre isso, quando apresentar a igreja triunfante, tá? Como bandeiras, a igreja, irmãos, em Cristo, o Cristo venceu os inimigos, de tal maneira, que ninguém interpela um crente, ninguém vai impedir que um crente ande, ninguém. O crente é o único vitorioso, que passa por cima da cabeça do diabo, dos demônios, vencendo. Quando você vê um crente sincero caído ali, pode ter certeza, no poder de Deus ele levanta. Porque Cristo venceu, ele também venceu. Toda a nossa vitória está em Cristo. Você não tem crente no inferno, irmãos. Não tem. Se você fala, mas aquele que foi para o mundo, se ele não era crente, ele está no inferno. Morreu no pecado? Tá. Não era crente. Tá? Eu conversei com o Senhor, ele disse, mas essa doutrina é perigosa. Eu falei, a sua doutrina que é perigosa. Tá? De crer que se você aceitou Jesus Cristo, ou diz que é crente, mas qualquer coisinha que você faz, você perde a salvação. Essa doutrina é maldita. Porque o salvo nunca perde. Mas como? Foi salvo. O perigo é alguém que nunca se converteu.
Foi participante de uma igreja? Foi. Mas está no mundo. Gosta do mundo? Não quer voltar? É salvo? Não. Ele está vivendo no pecado. Até aquela pessoa, irmãos, que estava dentro da igreja, ensinava, cantava, aprendia tudo, mas está no pecado. Se alguém está vivendo no pecado, não admita segurança eterna, porque não existe isso. Nunca foi salvo. A vida do pecado prova que a pessoa não se converteu. Tá? Ela estava no meio do povo de Deus, tá? Mas não produz fruto. A Bíblia fala de fruto. Hebreus 6. É como uma chuva que cai no lugar, produz fruto para alguns, para outros não, continua nascendo espinho. Tá? Mas não estava no meio dos crentes, não diz que é salvo. Cuidado com essa doutrina arminiana, ela é perigosa. Nunca foi salvo. Nós estamos tratando aqui de crentes sinceros, pessoas simples, pessoas fracas. Claro, eu sou dentre os homens o mais, diria assim, mais fraco, irmãos. Mas o Senhor é poderoso. Nós, os crentes, não estribamos em nossa grandeza, nossa capacidade de conhecimento, eu sei doutrina, eu sei tudo, eu sei... Nada disso serve. Jesus não veio salvar os que mais entendem, Ele veio salvar perdidos. Tá? Vamos adiante, irmãos. Aqui, Cristo satisfez também as exigências do Pai. Diz a Bíblia que ao Pai agradou moê-lo. Já imaginou, irmãos, um pai pegando uma faca, amarrando o filho e ter prazer em sacrificar? Enfiando a faca no seu próprio coração? A gente não pode pensar numa coisa dessa, né? Imagina eu pegando meu filho, um dos meus filhos, fazendo isso. Mas Deus agradou em moer. Isso está em Isaías. Porque naquele momento, na cruz, o Filho se tornou maldição em nosso lugar. Maldito. E ao Pai agradou sacrificá-lo. Para que agora ele pudesse ver os frutos do seu trabalho. Agora vamos para ver a igreja. A igreja tornou-se perfeita em Jesus? Será que a vida daquela irmã ali é perfeita? Por favor, eu estou falando perfeita em Cristo. Tá? Há uma perfeição posicional e há uma perfeição buscada. Veja a diferença. Tá? Vamos abrir, eu quero que os irmãos abram para Colossenses. Vocês sabem como achar facilmente, né? Eu estou indo devagar aqui para os irmãos conseguirem achar esse texto, só para vocês entenderem. Capítulo 2, versículo 10. Olha o que Paulo diz. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Nele. Está vendo agora a diferença? Vocês são perfeitos nele. Significa que nele não há defeito. Então não há defeito em mim para Deus. Não há defeito naquelas irmãs, naquele irmão. Não há defeito. Ele é perfeito nele. O crente encontra defeito em si. Deus em Cristo não. O crente é perfeito em Jesus. Então o crente não é aquele que sai aí proclamando, eu sou perfeito. Não, ele fala, meu Deus, eu sou tão imperfeito que eu quero ser perfeito. Você está vendo a diferença? É o perfeito que busca aperfeiçoamento. É igual eu falei para vocês naquela ilustração. É o limpo que busca limpeza.
Está vendo? É o perfeito que busca ser perfeito. Está vendo? Uma pessoa suja, ela não gosta de limpeza. Mas uma pessoa que gosta de limpeza, ela busca aquela limpeza. É assim, queridos irmãos. Eu espero que o meu linguajar aqui seja tão simples que os irmãos entendam. Tá? Eu não sei outra linguagem mais bonita, ornamentada, não sei mesmo. Eu tento fazer o melhor aqui para ajudar. Então, queridos irmãos, a glória de Cristo reflete na igreja. Será que vocês entenderam aqui? Por quê? Primeiro, nós fomos feitos santos nele. Então aqui eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Os crentes devem viver como santos. Tá? Santidade na Bíblia não é aquela santidade que tem na igreja católica, onde a pessoa fica olhando para baixo, ou em outras igrejas que se justificam nisto. Não, santidade é a vida normal, irmãos. Vida normal. Você vivendo para a glória de Deus. Você se separando do mundo. Você se esquivando daquilo que ofende a Deus. Tá? O santo é aquele que vê uma sujeira e foge dela, daquela sujeira. Você está lá assistindo um programa de televisão, é perverso aquele programa, cheio de imoralidade, está gastando seu tempo à toa, sai dali, para a glória de Deus. Tá? O crente é aquele que vê quando ele está falando palavras torpes, às vezes se ofende fácil, começa a xingar os outros, sai disso. Nós somos santos, irmãos, devemos cuidar do que sai. Algumas pessoas falam de boca fechada não entra mosca, mas na Bíblia não é assim, é boca aberta que sai mosca, vem de lá de dentro. Tá? Então, queridos irmãos, cuidemos com santidade. Tá? A vida cristã é guerra. Não é eu sentar na igreja, cantar as músicas que eu gosto e depois voltar e ser induzido aos desejos da carne. Lutemos por santidade, por um aperfeiçoamento em nossas vidas. Lutemos por isso. É como lavar, irmãos. Hoje nós temos máquina, né, de lavar. Mas quando eu era pequeno, minhas irmãs pegavam as roupas e levavam no rio para lavar. Acho que algumas de vocês aqui faziam isso. Talvez não tinha um rio perto, mas era na base de esfregar. Tá? Sabão, não tinha sabão em pó, não tinha o homo desejável. Tá? Então nós temos que esfregar nossas roupas espirituais cada dia. Santificar nossas vidas, cada vez mais. Tá? Outra coisa, vocês, irmãos, crentes em Cristo, foram feitos justos nele. Justiça é o quê? É santidade vivida, na prática. Tá? Honestidade, pureza, cumprindo o nosso dever, dando ao próximo o que ele precisa, o que nós devemos a ele. Tá? Todos os aspectos da vida, irmãos. Há uma cobrança para nós. Devemos amar, pagar nossas dívidas com os outros. Em todos os aspectos. Tá? É impossível para um crente verdadeiro desrespeitar os pais. Uma mulher crente desonrar o marido, tratá-lo como pisando no pescoço dele para obter a liderança da casa. Uma mulher crente não faz isto. Tá? Tomando a frente do marido. Tem que abandonar isto. Um homem crente, ele deve ser líder na casa, não ter medo, tá? Ganhar coragem, tomar posição espiritual na vida. Caso contrário, ele está fracassando. Tá? Nós temos que ter a postura de sermos homens, guardar nossa família, levar a Bíblia para dentro de casa, ser homens de oração, mostrar isto.
Ah, eu sei que tem irmãs cujos maridos não são crentes. Então, toma o seu lugar, com coragem. Tá bom? Porque hoje entra facilmente em nossas casas pornografia. Uma mulher crente, ela edifica a casa dela. Então ela não deve deixar entrar. Falar com ele. Você deve para mim o respeito aqui dentro da minha casa. Eu respeito você como Deus ordena. Tá? Começa firme. Não é brincadeira. Nós estamos em guerra, irmãos. Tá? É dever nosso pegar nossa esposa, nosso filho, nossos filhos, vir para a igreja, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Não é para brincar, não. Nós temos responsabilidade. E Deus coloca todas as responsabilidades iguais. Também nós fomos feitos herança nele. O que Cristo é, você é. O que Cristo tem, você tem, irmão. Você é herdeiro da glória. Eu vejo os crentes falando, eu vou te abençoar, falando com outro crente. Você não consegue abençoar um crente. Ele já é abençoado. Tá? Sou totalmente contra. Eu vou te abençoar. Tem isso na Bíblia. Ou se você está em Cristo, você é abençoado com toda sorte de bênção. Tá? Ninguém pode me abençoar, porque em Cristo eu já sou. O mundo que procura bênção, me abençoa, por favor. Me abençoa. Me abençoa. Quero ter isso, eu quero ter paz, quero ter prosperidade. O mundo busca isso. Então a gente pode orar pelo mundo, não tem nada errado. Mas são os crentes que fazem isso. Tá bom? Vamos adiante. E lembre, você foi feito filho. Olha como Deus muda as linguagens, só para entender. Noiva, coletivo. Filhos, individuais. Está vendo aí? Fomos feitos amados nele. Você não tem nada que exala ódio da parte de Deus contra você. Nada, nada. Você está em Cristo, é bem-vindo. Tá? Quando um jovem foi para a guerra nos Estados Unidos, você acha que foi no Vietnã? Ele voltou mutilado. E ele foi para a casa dele. Os pais viram aquele filho e falaram, você não é nosso filho. Tá? Rejeitou o filho. Ele morreu de desgosto. Deus nunca fará isso com o povo dele. Nunca. Nenhuma mutilação aqui apaga o amor de Deus pelo seu povo. Nada. Outra coisa, nós fomos feitos agradáveis no amado. Agradáveis. Deus o Pai tem prazer por um crente. Pode ser aquele irmãozinho lá que você não dá valor. Ninguém na igreja o vê. Está sentadinho ali, pobre. O outro é mais visto, aquele irmão que mais aparece. Mas o crente é tão amado em Cristo, que não há diferença. Vamos então, irmãos, para a parte final. Tá? Eu espero fazê-lo com capacidade, com prazer, com alegria em meu coração. Primeiro, a pureza da igreja. Eu falei pureza por causa do sol, lembra? A pureza da igreja é reconhecida por Deus o Pai. Eu já tratei sobre isso. Aceita no amado. Reconhecida pelo próprio Filho. O Senhor apresenta os trajes brancos. Tá? Na Bíblia usa isso para referir à igreja. Deus me vestiu com trajes brancos. Está vendo a linguagem espiritual? O tecido feito com linho fino, puro, indicando os crentes na justiça deles, na justiça de Cristo. E como é que o crente procede na vida? Tá? Olha, queridos irmãos,
Se tiver um homem melhor aqui em Ribeirão Preto, um homem que todo mundo vê, ele é religioso, ele é bondoso, ele é bom para todo mundo da sua vizinhança, ele vai ganhar o prêmio Nobel da bondade aqui em Ribeirão Preto, não vale nada para Deus, quando comparado com aquele irmãozinho que ninguém dá valor. Ele é justo, foi justificado, purificado, branco, mais alvo do que a neve em Cristo. Outro detalhe, queridos irmãos, reconhecido pelo mundo também. O mundo reconhece isso, reconhece. O mundo zomba dos falsos crentes, porque quando eles saem da igreja, eles vão para lá, vão dançar, vão pular, vão rir dos pecados. O mundo debocha deles, mas dos verdadeiros crentes não. O mundo persegue. Lembra que Jesus fala sobre isso? Por isso o mundo vos odeia. O mundo odeia o crente. Começa a viver como crente. Começa a separar. Na hora do culto, eu estou indo para a igreja. Ah, você não vai ficar conosco? Não. Na hora que vem um parente em casa, estou indo para a igreja. Vamos lá? Começa a ficar com raiva. Porque é hora dele também estar na igreja. Começa a fazer isso, você vai ver como o mundo começa a odiar você. Começa mesmo. Começa a parar de rir das baboseiras e das vaidades deste mundo. Começa a sentir tristeza pela maneira que eles vivem. Você vai ver que você é odiado. O mundo vos odeia por causa da maneira simples, normal. Você não está querendo se comparar e dizer que é melhor, não. É simplesmente viver como deve. Vida cristã normal, queridos irmãos. É assim que o crente vive. Reconhecido também por Satanás. Satanás faz tudo para imitar. Tudo. E hoje, irmãos, em nossos dias, Satanás tem sido o maior imitador. Ele está fazendo de tudo para dizer que ele é igual, que ele tem a mesma mensagem. Mas quando nós examinamos, é Satanás imitando. Esses dias falei com o Senhor, ele disse, eu sou pregador também. Falei, de que igreja você é? A Igreja da Graça. Agora, eu conheço a Igreja da Graça. Eu conheço o cabeça dessa igreja. É um homem que se tornou milionário. À custa da insensatez do povo. Ele julga você pela fé. Você diz assim, você não ganhou isso porque você não creu, mas ele está cheio de dinheiro. Então eu falei para ele, meus pêsames. E examinando o que ele fala, percebe que há engano, há suborno naquilo, há nítidas perfurações naquilo que ele fala que crê. Está vendo? Não tem paz, então tenta forjar uma paz que não existe. Outro detalhe, queridos irmãos, reconhecido também pela morte e pelo inferno. A igreja é pura, de tal maneira que a morte não consegue tocar no crente. Consegue sim, quando o Senhor ordena, pode pegar. Amanhã você vai vir para minha casa. Foi assim que uma irmãzinha lá simples de Bicuí, na Bahia, um dia antes da morte dela, ela falou, no dia seguinte, eu vi o céu no sonho. Aquele mesmo dia ela faleceu. Que maravilha. Queridos irmãos, a morte não consegue sepultar um crente. Quem consegue são os homens. São os homens que me pegarão naquele dia, me colocarão lá no buraco. Mas minha alma... Há um corinho antigo que a gente cantava quando era pequeno. Quando meu corpo baixar a sepultura, um hino novo a minha alma entoará. Uma coroa de ouro eu terei, garantida por Jesus. Olha, irmãos, que maravilha. Está vendo? A morte não reconhece. E o inferno? A morte trabalha para o inferno, irmãos. Está vendo aquele pessoa que morreu sem Cristo? Imediatamente ela é empurrada para lá. Eu vejo até crentes falando a respeito de ímpios que morreram. Descansa em paz.
Não tem paz para o ímpio. Não tem aqui, não terá na eternidade. Está vendo? Só em Jesus Cristo há paz. Não há na minha igreja paz. Só nele. Vamos então, agora, chegar ao ponto final. A pureza da igreja é vista também nos crentes. O crente é purificado nas obras. Desculpe aqui, nas provas. Você vê um crente, ele é testado. Esses dias que nós passamos aqui ultimamente, irmãos, eu fiquei de longe observando várias pessoas que passaram, foram testadas, para ver se é crente ou não, nas provas. Deus testa, para ver quem é dele ou não. O crente é purificado. Também a igreja manifesta atitude de tudo, contra tudo aquilo que opõe a santidade. Queridos irmãos, nós devemos chegar àquele ponto que nós devemos ter nojo daquilo que não presta. Tá? Determinadas coisas que a gente vê na televisão, para que isso? Devemos caminhar para aperfeiçoar isto. Odiar a impureza, odiar a maldade, odiar palavras torpes, odiar, por amor a Cristo. Também, irmãos, o elemento da santidade é a maior bênção que o mundo precisa. Hoje o setor evangélico fala de amor, não, é santidade. Quanto mais crentes santos nós pudermos ter, melhor. Santidade na prática. Porque o mundo está carregado de maldade, queridos irmãos. Carregado. Devemos ter ódio de maldade. Está nos cercando. Onde você mora, você está cercado de maldade, de adultérios, de fornicação, de mentira, de pedofilia. Tá? Nós não vamos ter ódio dessas coisas? Vamos lá. A fé cristã condena o mundo. A nossa fé deve condenar o mundo. Todo momento a nossa fé está falando que o mundo vai ser destruído. Se você não se arrepender, você irá para o castigo eterno. Tá? A justiça do crente admoesta o mundo. A vida que nós devemos ter. Quando eu vejo mulheres separando dos maridos, à procura de outros homens. A justiça de Cristo condena aquilo. Homens também não estão nem aí. Não procuram segurança da sua família. Não honra a Deus. Estão atrás de novidade, estão atrás de uma vida boa, atrás de dinheiro. Ó, queridos irmãos, a vida de justiça do crente admoesta, exorta, arrependa. Também, irmãos, o amor verdadeiro, o amor que é santo, censura o mundo. O mundo diz, ama, mas não é nada, é ódio. Os jovens hoje estão dizendo que deitar com a menina, tirar a virgindade de uma jovem, é normal, é amor. Aquilo é ódio, aquilo é egoísmo, aquilo é banditismo dele, para fazer de uma moça uma prostituta. Outro detalhe, irmãos, a adoração da igreja contrapõe-se à idolatria do mundo. Nós adoramos da maneira certa. O mundo adora da maneira errada. É Satanás. É idolatria pura. A esperança santa apaga a expectativa vã deste mundo. Nós temos a esperança da glória. O mundo tem uma esperança de um mundo melhor. E quando termina ou finaliza a estrada deste mundo, há um abismo que leva para o inferno. E eu termino aqui falando sobre a apresentação da pureza da igreja. A igreja, agora coletivamente, ela será apresentada como virgem pura,
ao marido. E a Bíblia nos exorta a andarmos assim, irmãos, buscando pureza em nossas vidas. Se você falhou, não tem problema, continue. Busque pureza, uma vida de oração, uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida junto com o povo de Deus. Não procure novidade, não procure conforto aqui. Nosso conforto virá no céu, queridos. Nós vamos ter a glória eterna lá. Não procure piqueniques espirituais aqui. Procure viver para a glória do Senhor, mesmo que tire o conforto. Nós poderemos ter muita prova, como Deus faz conosco, com nossa família, com um filho, com uma filha. Nós não aguardamos boa surpresa daqui, a não ser a vinda de Cristo. E Ele voltará com ela, com a igreja. Se vocês abrirem Apocalipse capítulo 19, quando os céus rasgarem na segunda vinda dele, ou o mundo verá a igreja descendo com ele. Eu vou estar lá. Eu não vou estar aqui olhando, escondendo, com medo, gritando. Pois é, a igreja vai descer com o rei, todos montados em cavalo branco. É a linguagem figurativa, por favor. Cavalo significa vitória. A igreja é o exército de Deus. Descerá vitoriosa e triunfantemente naquele dia, para sentar com o Rei da Glória e reinar por 1000 anos neste mundo. Pronto. Essa é a igreja triunfante. No domingo que vem eu falarei sobre a parte final de Cantares capítulo 6, versículo 10. Que o Senhor aplique a sua palavra. Tornemo-nos mais firmes, mais corajosos, fiéis, santos no nosso viver, enquanto aqui estivermos.